eu daria tudo para estar longe dessa história que aconteceu aí. Mas depois de tirarem a minha filha de mim do jeito que tiraram, da minha família, processo é que menos coisa me assusta. Menos coisa me assusta. Pode me processar, me condenar, se achar um jeito de me condenar, mas a minha boca, impedir de eu falar, não vão. Porque tinha secretários, fiscais, prefeitos da época também, que tinham suas campanhas patrocinadas por esses proprietários dessa casa noturna. Eles estiveram lá dentro, fiscalizaram. Se eles tivessem observado aquela leizinha, aquele artiguinho, aquela central de GLP que tinha lá dentro, mais aquelas barras, aqueles guarda-corpos, e tivesse citado tudo, a casa não teria condições de permanecer em funcionamento. E eles não o fizeram. E lembro sempre para ele, eu digo, doutor, o senhor nunca esqueça que a sua caneta está manchada com o sangue da minha filha. Eu hoje poderia estar com a minha filha na nossa casa de veraneio lá fora, não precisaria estar aqui reclamando de lugar nenhum, não precisaria ter feito nenhum alvoroço, mas graças à contribuição deles, a minha família está na metade e a gente não vai conseguir curar essa ferida, assim, por mais que a gente se esforce. Meu nome é Flávio Silva, sou pai da Andriele Rigg da Silva, uma das vítimas fatais da tragédia da Boate Kiss, e eu represento aqui hoje o movimento Santa Maria do Luto à Luta. Nesses dias, na iminência de completar uma década da tragédia, né? O que tem passado pela sua cabeça? Olha, passa um filme, uma espécie de uma retrospectiva, porque a gente começa a lembrar dos fatos que ocorreram lá em 2013, né? E que marcaram muito essa nossa luta em busca da justiça, e aquilo nos traz fortes emoções, porque a gente está inserido dentro dessa tragédia que ceifou a vida dos nossos filhos, né? Então, não tem como a gente deixar de se enxergar dentro desse contexto todo. Falando da tragédia, né, da Boate Kiss, passados esses 10 anos, né, o senhor tinha noção da proporção que esse acontecimento teria lá em janeiro de 2013? O senhor, naquele momento, o senhor conseguiu vislumbrar a dimensão de tudo que ocorreria? Não, nunca me passou pela cabeça. Nunca me passou pela cabeça. E, inclusive, foi uma bomba que caiu no colo de cada uma das famílias, né? Essa notícia do acontecimento da tragédia. E, infelizmente, coube a alguns pais infelizmente, ter que tomar a frente de algumas coisas aí em relação a essa luta por justiça, e a gente até hoje se sente parte disso, né? E passados 10 anos, como o senhor avalia o impacto que a tragédia teve na sua vida? Olha, eu não digo impacto, eu falo de um estrago, né? Foi um estrago muito grande, porque a tragédia, ela tirou a metade da minha vida, a metade da minha família, né? Então, está sendo difícil a gente tentar tocar a vida adiante com tudo que aconteceu e vem acontecendo ainda hoje, né? Que é a dificuldade para que esses processos eles fossem realmente tocados em frente, né? Para trazer algum acalento para algumas famílias em forma de justiça pelo que foi feito, pelo que aconteceu na tragédia da Boate Kiss. A gente costuma ouvir, né, ao longo desses 10 anos, né, de pessoas que têm alguma relação com a tragédia, né, que muitas consideram que até aquela data, ali 27 de janeiro de 2013, elas levavam uma vida, digamos assim, normal, entre aspas, né? Depois disso, elas se viram envolvidas, né, em áreas que elas nunca imaginaram que se envolveriam,
política, sistema judiciário, né? Isso aconteceu com o senhor também, e como é que o senhor vê essa mudança que o senhor teve que fazer na sua vida para tomar contato com áreas que de repente não faziam parte do seu dia a dia? Eu para te ter ideia, a minha filha Andriele, a gente todos os verões a gente veraneava numa casa que a gente tem na beira do rio, na Rio do Bicuí, na localidade de São Lucas, e a gente veraneava lá com a minha irmã e outro cunhado. E então, quando eles vinham embora, a gente acabava ficando lá, e a Andriele era minha companheira de pesca, por incrível que pareça. Uma menina prestes a fazer 15 anos, eu saía para colocar a rede, ela saía comigo, então eu tinha que redobrar os cuidados, porque atravessava muitas vezes o rio, né, em busca de alguns locais para colocar a rede, e sempre tomando aquele cuidado de passar em algum lugar que ela pudesse, né, fazer a travessia junto comigo. E depois, questão de pouco tempo dali, aconteceu a tragédia. Então, nunca nos passou pela cabeça, né, pelo menos na minha, que eu fosse perder uma filha e uma amiga e uma parceira de tudo. Então, essa tragédia, ela causou um estrago, um rombo muito grande em todas as famílias, porque a gente levava uma vida assim, ó, como dizer, não uma vida pacata, uma vida normal, de quem trabalha durante todo o ano, chega na época de veraneio, vai tirar uns dias para descansar na beira do mato, e inclusive nós estávamos preparados para aquele carnaval de 2013, planos para ir ficar lá 15 dias em São Lucas, inclusive com a amiga dela, a Vitória, que acabou sendo vítima também na tragédia. Então, a tragédia acabou com a vida e muitos planos de muitas famílias, né? Sim, mas especificamente nessa questão do contato, né, com o judiciário, no contato com a política, isso não sei se fazia parte do seu dia a dia e passou a ser parte do seu dia a dia, né? Então, como é que foi essa mudança e como é que o senhor se viu tendo que entrar em áreas que de repente não faziam parte do seu dia a dia, né? Eu nunca tive contato com essa questão da política, de membros da justiça, nada. E a tragédia nos trouxe uma série de circunstâncias que a gente teve que parar de frente com essas pessoas, tanto com os políticos como membros do judiciário, e nós sofremos muitas decepções, principalmente na questão da política. Quando eu falo política, eu falo da política partidária, porque essa política partidária, que a gente considera ela politicagem, ela foi algo muito forte na questão da Boate Kiss está em funcionamento quando aconteceu a tragédia. O que a gente sabe, boa parte da população sabe, mas as pessoas não se sentem encorajadas de falar, porque a maioria dessas casas noturnas são patrocinadores de campanha política, esses famosos Caixa 2. Então, por que muitas casas se mantêm abertas com grandes irregularidades como tinha aqui? Porque tinha secretários, fiscais, prefeitos da época também, que tinham suas campanhas patrocinadas por esses proprietários dessa casa noturna. Então isso aí tudo veio a facilitar. Foi um dos primeiros contatos, meu principalmente com políticos, e que a gente só se decepcionou. E voltando aqui, por simplesmente falar naquela questão da CPI que foi criada na Câmara de Vereadores na época. Eu lembro que os partidos de oposição na época estavam tentando criar uma CPI numa tarde e não tinham assinaturas o suficiente. E quando se soube, no final do dia, que eles tinham conseguido as assinaturas suficientes, que
a CPI seria protocolada no dia seguinte, para surpresa de todo mundo. Quando abriu a Câmara de Vereadores, já tinha uma nova CPI protocolada com partidos da situação. E a gente sabia, infelizmente, ficou bem explícito isso aí, com o intuito de blindar a administração da administração atual da época. Então, a gente tentou lutar de todas as formas contra essa CPI para que ela fosse adiante, né, para que ela não fosse adiante, melhor. E não tivemos sucesso, porque diz que uma CPI ela tem poderes próprios que só ela mesmo tem o poder de iniciar e acabar, e levando o resultado, mesmo que ele seja um resultado escandaloso, que acabou em pizza, como você fala, como acabou a CPI da vergonha que nós chamamos aquela que foi montada em 2013. E no que se refere à questão da justiça, que também o senhor teve que trilhar diversos caminhos, né, em relação ao Poder Judiciário, Ministério Público, a sua percepção sobre justiça, sobre o Judiciário, ela melhorou, piorou, né? Depois de toda essa experiência, né, lidando com o Poder Judiciário, que imagem, né, o senhor ficou? Olha, eu não considero que a questão da justiça teve alguma melhora de 2013 para cá. A gente, sim, a custo de muito trabalho, muita luta, conseguiu com que esses processos chegassem aonde chegaram, inclusive um que foi o onde o Zé responde pelos homicídios, e ele tivesse ido a júri. Porque se nós tivéssemos deixado pura e simplesmente pela vontade do Poder Judiciário, com certeza esse processo ele não teria ido a júri até hoje, né? Então, a gente não viu nada de melhor no Poder Judiciário. Inclusive, nessa reta final, houve sim pioras, infelizmente. Eu acho que um cidadão ele tem que falar, quando ele é atingido por alguma coisa, que ele é atingido de uma forma desleal, de uma forma desumana e de uma forma que não é justa, de uma forma injusta, a gente tem legitimidade para falar. Aqui iniciou-se esse processo de Santa Maria antes da denúncia, com vários encontros que familiares tiveram com membros do Ministério Público, e onde cada reunião o Ministério Público contava uma história diferente. Então, teve um dia que chegaram lá e eles falaram, olha, a gente não pode querer condenar todo mundo. Se a gente abrir um leque muito grande, a gente não vai pegar ninguém. A gente não vai pegar ninguém. Então, eu acho que o Ministério Público, o promotor que estava à frente disso aí, ele deveria não se preocupar com se alguém seria ou não condenado, mas fazer a parte que é atribuição dele e denunciar quem tivesse que ter sido denunciado na época. Porque a pessoa que fosse denunciada não queria dizer que essa pessoa era uma pessoa condenada. Ela teria pleno direito à sua defesa, né? E isso que faltou, foi uma das coisas que faltou, essa falta de crédito que a gente tem ainda com o Poder Judiciário, começou lá atrás com os promotores que assumiram o processo dos homicídios. Então, com muita luta, a gente conseguiu com que eles se afastassem desse processo, e a gente também teve que fazer um trabalho entre os familiares para que a gente conseguisse dar crédito para aqueles promotores que assumiram o caso, porque a gente dependeria do fortalecimento deles para que eles tivessem credibilidade para cobrar e para fazer as denúncias que teriam que ser feitas lá no júri. Então, a gente conseguiu a muita luta, convencer os familiares, e isso aconteceu. A gente apostou, apoiou, porque tudo que a defesa queria era que iniciasse o júri um conflito entre as famílias e o Ministério Público. Então, a nossa briga não era com a instituição, e sim com aquelas peças que não fizeram a parte que deveriam ter sido feita, né, lá em 2013. E aconteceu o júri, né? A gente teve um trabalho muito grande,
em conseguir apoio para deslocamento, para hospedagem e alimentação dos familiares que precisassem a Porto Alegre, e a gente conseguiu isso tudo. Conseguiu, e as pessoas que foram lá tiveram acesso ao transporte gratuito. Teve pessoas que foram e voltaram 3 vezes, e a gente falou, tem gente que não vai conseguir ficar esses 10 dias lá, mas se tocar de vir a Santa Maria, ou para a sua cidade e voltar de novo lá, a gente vai fazer tudo para que essas pessoas consigam assistir. Então, depois de 10 dias, se consegue um resultado que pouquíssimas pessoas acreditavam que seria na justa condenação dos réus. E a gente conseguiu, os réus realmente, a gente não ganhou nada, quem ganhou nessa condenação foi a sociedade, até para que esses empresários saibam que sim, que se falharem, se atentarem contra a vida, serão responsabilizados. Era esse o nosso intuito, para que esses empresários que abrem essas casas noturnas de qualquer forma, se sintam receiosos se abrir elas sem as mínimas condições de prevenção e de assegurar as vidas dos frequentadores. E a gota d'água, que aumentou a descrença, o descrédito e mostrou realmente no que está se transformando o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, foi a anulação do júri. Porque nós acreditávamos na possibilidade de uma grande redução nas penas, né? Como nem os advogados de defesa acreditavam numa anulação do júri. Então eles pedem a anulação e na impossibilidade da anulação pedem a redução das penas. Então, e por que aconteceu essa anulação dos processos? Quando terminou o júri, que o magistrado acabou de fazer a leitura da sentença toda, da sentença condenatória e tudo ali, e na parte que ele se refere a que os réus já devam sair lá do salão do júri direto para o cumprimento das suas penas. Não é surpresa, mas ainda a gente foi surpreendido, né, com um habeas corpus preventivo por parte de defensores, garantindo a liberdade dos réus. Então, a gente foi ágil na tratativa com o Ministério Público para que houvesse um recurso dos tribunais superiores para que realmente os réus já iniciassem o cumprimento das suas penas. E foi feito um recurso direto ao STF, caiu nas mãos na época do ministro Fux, e ele determinou que os réus fossem presos e iniciassem o cumprimento de suas sentenças. E a gota d'água foi que, poucos dias depois, tinha o julgamento dos méritos do habeas corpus pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e eu lembro que era numa quinta-feira, e a gente sabia que eles iam soltar os réus. A gente conhecendo o agir daqueles desembargadores, principalmente do Martinez Lucas, né, que ele nunca se contentou pelo fato dos réus responderem por homicídio doloso. Ele sempre deixou claro que era homicídio culposo. Então ele sempre trabalhou assim, de uma forma dos julgamentos dele dar um certo benefício à parte dos réus. E só para encerrar essa parte, era por volta das 20 horas da tarde, naquele dia que eu não estava tentando lembrar, não me lembro. Eles encerraram a sessão, estava 1 a 1. E a gente conversou novamente, eu conversei com o Procurador-Geral da Justiça e perguntei para ele, doutora, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu digo, porque os réus, eles conseguiram um habeas corpus preventivo. Por que a gente não pode conseguir uma decisão preventiva que garanta que esses réus continuem cumprindo suas penas? E naquele dia eles acabaram entrando com recurso novamente ao STF e o ministro Fux despachou novamente, e o despacho dele dizia que os réus deveriam permanecer presos cumprindo as penas
independente do julgamento da primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No outro dia deu continuidade e a decisão era 2-1 pela liberdade dos réus, né? Então isso ocasionou uma guerra de egos entre desembargadores e ministros. E os desembargadores, para dar uma resposta à altura, nas penas eles poderiam reduzir, mas não poderiam soltar os réus. Então o que eles fizeram? Eles acabaram anulando o júri, porque um júri nule não tem anulado, não tem réu condenado, não tem réu julgado. O que essas pessoas estariam fazendo na prisão, né? Então, quem pagou a conta dessa briga, dessa mesquinharia do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, fomos nós familiares, né, que ainda fomos taxados como vingativos. Seu Flávio, ao longo desses 10 anos, né, as investigações elas passaram por diversas etapas, né, desde o primeiro inquérito na Polícia Civil até o julgamento no final de 2021. Né? Foram 10 anos, né, nos quais os fatos vieram à tona, puderam ser analisados e ajudaram a construir a história da tragédia. Na sua avaliação, com tudo que se sabe hoje, né, quem são os principais responsáveis, né, pelo incêndio da boate e se todos esses responsáveis estão no banco dos réus, na sua avaliação? Com certeza que não estão. O que fica bem claro é que os réus que respondem pelos homicídios são esses 4 que foram condenados, tiveram seu julgamento, no momento está anulado, no momento não tem condenação, não tem julgamento, relacionado com responsabilidades diretas com os homicídios, são esses 4. Mas tem também aqueles bombeiros que foram denunciados pelo Ministério Público, inclusive numa gravação na época com o promotor Joel Dutra. Ele disse: seu Flávio, os maiores responsáveis pela tragédia são os bombeiros. Eles estiveram lá dentro, fiscalizaram. Se eles tivessem observado aquela leizinha, aquele artiguinho, aquela central de GLP que tinha lá dentro, mais aquelas barras, aqueles guarda-corpos, e tivesse citado tudo, a casa não teria condições de permanecer em funcionamento. E eles não o fizeram. Então, isso aí nos gerou uma indignação tão grande, porque no dia do julgamento desses bombeiros, eu falo os bombeiros, aqueles que fizeram as vistorias lá dentro daqui. Tá? No dia do julgamento deles, a primeira ação do Ministério Público foi pedir para a magistrada retirar o pedido de condenação daqueles réus. Nos causou uma surpresa muito grande. Estavam lá na frente, me lembro que a gente olhou para o promotor Joel Dutra e a gente riu da situação. A gente se encontrou tão perdido que uma coisa que era de chorar, a gente acabou rindo, que nem nós estávamos entendendo o que aconteceu ali. E ele ainda disse: vocês queriam que eu fizesse o quê? Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Como se fosse nós, familiares, que denunciamos aqueles bombeiros para que eles fossem julgados. Então, isso aí já é uma falha, já são responsáveis que foram tirados fora. Né? Outros, tinha secretários da prefeitura, tinha fiscais. Teve depoimento de fiscal lá, disse que não tinha acontecido o que eles chamavam de alteração de fachada. O prédio hoje ali, ele está mostrando uma parte que a gente teve que desmanchar, que estava caindo, o que ele era, que aquela parte de alvenaria de um prédio baixo, antigo, feia, que foi mascarada com aquele paredão lá, para dar uma cara nova, uma cara bonita, um aspecto de coisa nova. Então, e o prefeito também, o prefeito sabia dessa sujeirada toda, também era, né, não era de interesse dele tentar jogar gasolina no fogo ali, porque o cara acaba se queimando, né? Então, também deveria ter sido denunciado pelo Ministério Público para responder. Se não tivesse responsabilidade, nos homicídios diretamente não tem como colocar ele no rol de culpados, de réus. Mas por crime de improbidade administrativa, está escancarado.
é que é aquela história, eu não coloco o prefeito, mas você não pode colocar os bombeiros e vice-versa, e também o promotor de justiça, gente. O doutor Ricardo Loza, ele sabe, toda vez que eu encontro, tenho a oportunidade de encontrar com ele, apesar de acontecer o que aconteceu, eu sou uma pessoa educada, eu vou lá apertar a mão dele e lembro sempre para ele, eu digo, doutor, o senhor nunca esqueça que a sua caneta está manchada com sangue da minha filha. Eu falei para ele várias vezes, naquelas oitivas que nós tivemos, com aquele processo que ele moveu contra mim, inclusive em Porto Alegre, ele estava conversando com o advogado dele, um magistrado, que ia tomar os depoimentos dele, inclusive, e a gente tinha acertado de a gente depor aqui em Santa Maria onde aconteceu. Mas, os caras fogem das responsabilidades. Tem como, né, Fritz? Tem os benefícios. Então eu fui lá apertar a mão dele. E o senhor não esqueça, doutor, sua caneta tem a mancha do sangue, está manchada com o sangue da minha filha. E sempre falei, falo para ele, falo publicamente, que ele tem responsabilidade, sim, não com os homicídios, mas quanto ele tinha o poder, porque a gota d'água para aquele processo do Ministério Público, movido pelo Ricardo Loza, o doutor Ricardo Loza contra mim, foi porque nunca ninguém quis mostrar pura e simplesmente um ofício pedindo informação se a casa estava legal ou não, se ela tinha alvará de localização de alvará e estava em pleno vigor, e recebe a resposta do outro lado, lá por parte do prefeito, que ele indicia diretamente na pessoa do prefeito. Vem a resposta de lá assinada pelo secretário, dizendo que a casa estava irregular, estava sem os alvarás, vencido há mais de 6 meses, e não havia nenhum protocolo de pedido de renovação. E daí, dizer que uma pessoa assim que estava com poder na mão, então vamos fechar, depois que vocês se readequarem, abram. Mas daí vem aquela choradeira. Mas se os meus clientes não puderem trabalhar, eles não vão ter dinheiro para fazer as reformas se readequar. Quer dizer que deram todas as oportunidades para eles. Na verdade, o que eles mesmos queriam era mascarar aquilo ali e ganhar dinheiro, encher os bolsos do dinheiro. Agora, veio a tragédia, matou os nossos filhos, e a gente cobra, e a gente expõe uma pessoa que é responsável por isso aí, ela tenta te ameaçar, te amedrontar com o processo. Depois de tirarem a minha filha de mim do jeito que tiraram, da minha família, processo é que menos coisa me assusta. Menos coisa me assusta. Pode me processar, me condenar, se achar um jeito de me condenar, mas a minha boca, impedir de eu falar, não vão. Eles vão ter que fazer com que eu pare de falar em outras maneiras, porque não tem como. Eu estou no meu direito, eles são servidores públicos, a gente só queria que eles cumprissem o papel deles, e eles não fizeram. Eu hoje poderia estar com a minha filha na nossa casa de veraneio lá fora, não precisaria estar aqui reclamando de lugar nenhum, precisaria ter feito nenhum alvoroço, mas graças à contribuição deles, a minha família está na metade, e a gente não vai conseguir curar essa ferida, assim, por mais que a gente se esforce. Então, a gente luta para que outras famílias não sejam destroçadas, que nem foi a nossa nessa tragédia. Mas a gente é traçado como louco, como quem perdeu os filhos quer que todo mundo seja condenado, seja julgado. Então, é muito triste isso, porque quando nós começamos a cobrar em 2013, responsabilidade do prefeito, de bombeiros, de vereadores, de secretários, a população disse que boa parte da população, que nós estávamos loucos. Os pais estão desnorteados, estão loucos, os pais que perderam os filhos querem que todo mundo pague por esse crime. E nós tentando e levando paulada ainda, a maioria nos apoiando, mas muita gente dando paulada, dando pedrada. Quando acabou o júri, eles nos taxaram de vingativos, que isso foi vingança nossa, não foi justiça. Gente, não foi nós pais que condenamos eles. Embora a condenação seja justa pelo que eles cometeram, pelo crime que eles cometeram.
Agora, falaram que nós contribuímos, fizemos guerra para pegar só 4 boi de piranha. A última questão, então, seu Flávio, é mais nesse sentido até que o senhor estava colocando em relação a Santa Maria, a comunidade de Santa Maria, né? Como é que o senhor vê a comunidade santamariense, como ela processou a questão da tragédia ao longo dos 10 anos? Porque inicialmente o que a gente tinha, as pessoas comovidas, né? Existia muito apoio aos familiares, mas na medida em que o tempo vai passando, que as cobranças, principalmente as cobranças políticas, né, elas aumentam, que o leque de pessoas a serem denunciadas, criticadas aumentam, também há uma espécie de uma divisão entre aqueles que não queremos a culpabilização, mas também queremos que a cidade siga adiante, né? Não vamos ficar só vivendo essa tragédia, enfim. Então, como é que o senhor vê a comunidade santamariense lá no início e passados os 10 anos, né? A recepção a essa luta de vocês em busca de justiça? Bom, eu vou iniciar relembrando aquele fatídico dia 27, onde nós tivemos, a minha esposa e mais uma quantidade grande de pais, desde as 5 horas da manhã em frente ao Hospital de Caridade, aguardando informações, né, sobre notícias dos filhos. E reviramos aquele hospital quando assinaram a possibilidade da minha filha estar lá. Eu fiquei meio maluco de entrar 2, 3 vezes num lugar assim, e a doutora dizia, mas o sorteio já teve aqui, pai. E eu tinha grande receio de passar pela minha filha e não reconhecer ela, porque falava que tinha muitos jovens com aquela fuligem que tomaram conta do rosto, principalmente. E ficamos enlouquecidos, não teve lugar lá que a gente teve perna para ir que a gente não vasculhou dentro do hospital, e sem o sucesso de ter encontrado a nossa filha. E aquilo me dava aquela agonia em mim, na Ligiane. Eu digo, será que não teve possibilidade da gente ter passado e por ela e não ter conhecido? Então aquilo acabava corroendo a gente. E nós ficamos, inclusive, quando eu consegui falar com a enfermeira, dei o nome, ela disse, não, a sua filha está bem, pai. Ela está no leito 6 ali, ela está sendo tratada assistida pela doutora Kelly, uma pneumologista, nem CTI pediram para ela. Tá, gente, mas eu vou encontrar onde aquele leito 6, revirei por tudo e nem ela depois soube me explicar. E quando foi, chegou, eram 2 horas da tarde, estava eu, a Ligiane, a minha irmã, a gente foi tomar uma água, ali dentro do hospital mesmo, no restaurante. Daí eu disse, não, a gente tem que procurar num lugar para a gente ter certeza que ela não está lá. Ela foi levada para algum hospital, de repente precisou ser recurso para fora de Santa Maria, e ficamos lá no Farrezão. E dentro daquela agonia, daquelas leituras das pessoas falecidas que estavam sendo identificadas, nós vimos muita solidariedade. Pessoas lá, incansável, alcançando água, oferecendo água, lanche para todo mundo. O pessoal ali deu para sentir o quanto o pessoal foi solidário naquele instante ali e depois nas horas que se passaram. Até que por volta das 18 horas lá, um pouquinho antes, veio a leitura, identificava. Daí as gurias disseram, no momento que localizar uma das gurias no hospital, vão localizar as outras. Aí fizeram a leitura, no nome de uma das gurias, que estava falecido, estava esperando os parentes para acompanhar ele para identificação. E quando deu o nome da segunda, aí o mundo caiu em cima da gente, né? Se elas estavam juntas, né? E tinha uma dúvida sobre a identificação da Andriele. Aí foi o esposo de uma sobrinha da Ligiane lá tentar reconhecer. Ele diz, tenho quase certeza que é ela, tio.
Mas ele tinha um pouco da faringe e não deixava, né? Depois foi a esposa dele e disse, olha, eu acho que é ela por causa do piercing lá. E ficou aquela dúvida. E eu digo, gente, eu vou ter que ir lá, né, cara? Eu entrei no ginásio, num corredor ali, corpos de meninos e meninas, dos dois lados. Então tinha uns que estavam bem judiados, pisoteados. Ainda vi uma menina que tinha uma perfuração no rosto, assim, não sei se foi alguma coisa que queimou, se era uma coisa amarela. E eu pedia para Deus, ó, se eu passar pela minha filha, que eu tivesse como reconhecer ela, identificar ela. E andamos um pouco adiante, à esquerda do corredor. Ela estava lá, do lado das gurias. E o que me marcou muito que a André, assim, ela não era muito, tinha um cabelo grande, não era muito de usar secador. Ela tomava banho, secava um pouquinho o cabelo na frente do ventilador e se deitava, abria o cabelo aberto e estava o cabelo preto, molhado ainda. Cara, assim, ó, quando eu cheguei, eu me ajoelhei, eu coloquei um braço por baixo das pernas dela e o outro por baixo das costas, assim, perto dos braços. E tentei levantar ela e chegou o pessoal da polícia e disse que eu não podia tirar ela de lá. Eu disse, gente, aqui não é o lugar da minha filha, eu vou levar ela para casa. Então a gente passou pelo aquele momento terrível ali, ó, e tu com as tuas filhas nos braços, tu não podia tirar ela para levar. Eu queria sumir daquele lugar com ela. E não pude. Como pai eu não pude fazer isso aí. Isso aí me marcou muito. E a gente ainda esperou horas, mesmo depois de identificar, esperou horas para receber o corpo dela, para tentar passar aquelas últimas horas junto com ela, né? Então, eu vi as pessoas sendo solidárias naquele dia, dias que sucederam, e também 30 dias ali, naquelas manifestações que se falava em 40, 50 mil pessoas na rua. Mas o que acontece com o ser humano? Aquilo que não afeta ele diretamente na carne, é natural da gente que vá se esfriando, vá perdendo aquela emoção, e a gente vai entrando numa espécie de um congelamento, e as pessoas acham que está na hora da gente fazer pela gente. Então, foi muito complicado isso aí. Depois que a gente foi se sentindo, já não tinha, né? Aí começou aquelas pessoas a nos criticarem ali na tenda ali, que a gente estava ali, tinha que deixar os nossos filhos descansar, porque a gente estava chamando eles para ali, aquelas coisaradas todas, né? E passar em comentário de pessoas ali, principalmente de pessoas dessas igrejas aí. É uma igreja evangélica, eu não tenho, eu acredito em Deus, eu não tenho religião específica, mas dizendo que se os nossos filhos estivessem numa igreja rezando, eles não teriam perdido a vida naquela boate, coisa desse tipo aí. E a gente acabou sendo muito maltratado por parte da sociedade. E tem uma parte grande também que fala para a gente quando a gente está numa situação aí. Agora, quando saiu o júri que nós voltamos para Santa Maria, de tu não poder abrir uma rede social com receio de te incomodar, ter que escrever coisas que tu não gostaria de escrever. Pessoas falando que a gente fez o que fez só para aparecer na televisão. Inclusive disseram que eu tinha emprego garantido na televisão, que agora estava bem, coisa desse tipo. Agora, poucos dias atrás, no início da semana, eu abro a rede social e o pessoal falando dessas minisséries. Daí uma senhora lá falou que o pessoal está fazendo isso aí, coisa para ganhar dinheiro, coisa e tal, e agora que eles vão ganhar um dinheiro bom, daí pode ser que eles parem de incomodar. Então assim,
Eu cheguei a abrir ali para começar a escrever, mas eu acredito que essa senhora, de repente, nem mãe ela é. Se é, não sei em que condições ela foi mãe, porque a questão da desumanidade dela é tão cruel que eu até adoraria ganhar um dinheiro bom, e se ela tem filhos ou filha, ir lá tentar negociar. Eu digo, eu lhe dou tudo que a senhora está dizendo que eu vou ganhar e que eu ganhei, e se a senhora trocar a vida do seu filho e puder trazer minha filha de volta, só isso que eu quero. Eu daria tudo para estar longe dessa história que aconteceu aí. Mas, infelizmente, as pessoas não aprendem, elas pensam que só acontece com os outros. E tudo que a gente está fazendo é para que, se ela não tem filhos, amanhã depois um sobrinho, sei lá, dela, não caia no Aripuca, que nem os nossos filhos caíram e pagaram com a vida, né? Então, isso aí é mais um desabafo para essas pessoas aí que tentam nos colocar para baixo de uma forma ou outra, né?